Boa noite a todos. Como já foi dito aqui, eu sou Francisco, mais conhecido como Chico. Sejam todos bem-vindos à casa. O Salve é uma casa universalista, como já foi dito, mas é uma casa comprometida com a mudança mental. É uma casa voltada para a abertura de consciência, o estudo profundo de si mesmo. É uma casa despida de dogmas ou de qualquer outra forma de vínculo. O Salve, ela tem essa missão de abrir as mentes aí para o conhecimento de si mesmo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Eu não gosto de chamar de palestra, porque palestra parece uma coisa que é um expert que está aqui na frente falando. E eu não me sinto assim. Eu me sinto um aprendiz, da mesma forma, aqui em crescimento e progresso também. Então, para mim é melhor que a gente trate isso como uma auto-reflexão coletiva, para a gente aí fazer análise do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa transformar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nós vamos falar sobre o jugo leve. Ele é o item 1 e 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que esse capítulo, ele está dentro do capítulo 6, aí esse tema está dentro do capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, na última ceia, Jesus ele nos promete que vai rogar aos céus, ao Pai, que nos envie um Consolador prometido. Porque tudo que foi falado naquela época, e que ele teve aqui, muita coisa não podia ser dita ainda, porque nós não estávamos preparados para receber a mensagem. E ele nos prometeu aí o Consolador prometido. Então, no ano de 1857, nós começamos a receber essas mensagens que vieram primeiramente através do Livro dos Espíritos, e depois, em 1864, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um trechinho aqui do capítulo, do item 1 e 2, o jugo leve. Vinde a mim, os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Olha só, jugo, para quem não sabe, é uma peça de madeira que é colocada na cabeça dos bois e une os dois bois para puxar um determinado peso ou arar um terreno. Mais conhecido
também como canga de boi, né? Ele fica encangado nos bois. E interessante que Jesus fala aqui nessa passagem que ele promete alívio, né, para aqueles que estão sobrecarregados. Ele não promete fazer a parte que nos cabe. Ele promete alívio, né? Então, olha só que interessante. Nós temos aí a responsabilidade da nossa parte, daquilo que nos cabe fazer para o nosso progresso e para o nosso autoaprimoramento. A lei, o jugo nesse caso, é a lei, é o Evangelho, que ele fala que é leve e suave. Ou seja, é fácil de carregar e fácil de colocar em prática, né? Ele nos coloca assim, dessa forma. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que fazer uma reflexão é que a gente, aqui no mundo encarnado, qual é o jugo que eu estou vivendo hoje? O que eu estou levando como diretriz, como norma de conduta para o meu aprimoramento? É uma primeira auto-reflexão aí que a gente pode fazer, né? Será que eu estou 100% no jugo de Jesus, no jugo suave, no jugo leve? Eu falo por mim, eu acredito que não, né? Eu não acredito que a gente não tenha essa possibilidade ainda de usar 100%. Mas a gente tem que ter aí a responsabilidade, a disciplina de usar a maior porcentagem possível no nosso dia a dia em nosso favor, em nosso próprio favor, no despertar da nossa consciência. Muitos hoje vivem sob o jugo do desespero, do jugo da desconfiança, do ódio, né? E várias outras coisas, do vício e tantos outros. E ele fala que isso aí também tem um pouco de falta de fé no futuro, né? Na vida futura, naquilo que nos espera depois do desencarne. Porque, assim, uma coisa bem complexa também, muito se fala em acreditar na vida após a morte, mas vivemos dia a dia, momento a momento, como se esse fosse o único, essa fosse a única vida, o único momento. Se acabar aqui, acabou, e aí a gente entra em desespero, né? Por não ter essa fé no futuro, por não acreditar de fato nisso, né? Quando eu falo que não é possível viver 100%, eu me coloco nessa condição, o jugo de Jesus, a lei, o Evangelho de Jesus, é porque muitas vezes, na invigilância, ou na falta de atenção da caridade, do amor, como ele fala, que é esse principal caminho, é o amor e a caridade, eu diversas vezes me vejo faltando com o amor e com a caridade, até com o alto amor e a alta caridade. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para que a gente fique atento. Porque se eu não me amo, se eu não tenho auto-caridade comigo, eu também não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu ainda não desenvolvi. Então é importante aí o auto-amor nos momentos de desespero, nos momentos aí de angústia, né, de depressão, de ansiedade, de falta de fé, né? É preciso se reconhecer como um espírito ainda em progresso, que tem muito ainda a percorrer, muita coisa a fazer para si, para chegar a um nível de conseguir colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho pede, né? É bem difícil. Chico Xavier também, que era foi um dos grandes espíritos que estiveram aqui conosco, tem uma historinha bem interessante que reflete bem isso que eu estou falando agora, que é impossível viver 100%
dentro do Evangelho. Chico tinha um cachorro velho, antigo, bem doente. E Chico chegava muito tarde das reuniões espíritas e ia cuidar daquele cachorro. E um amigo de Chico, uma amiga de Chico lá do centro, viu aquilo e achou melhor encurtar a vida do cachorro, porque estaria ajudando Chico. Chegava cansado dos cultos, do trabalho, do Evangelho. Chico, quando chegou, viu que o cachorro estava morto, ficou muito triste. E, em seguida, muito magoado em saber que alguém tinha feito aquilo com a intenção de ajudá-lo. E aquilo magoou Chico. Chico ficou magoado. Chico ficou bem magoado com aquilo. E Emmanuel percebeu que aquela mágoa que Chico estava carregando daquela pessoa que tinha feito aquilo com o cachorro criava uma mancha escura no seu chakra cardíaco. Aí Emmanuel chega para Chico e fala que ele tinha que resolver aquilo porque aquilo estava interferindo nos trabalhos. Aquela mágoa, aquela mancha, ela estava interferindo nos trabalhos. E Chico falou que ainda não estava em condições de fazer aquilo. E como ele poderia fazer aquilo? Ele perguntou a Emmanuel. Emmanuel falou, você vai procurar a pessoa e vai ver o que ela mais está precisando. Chico falou para Emmanuel, aí já é demais. Eu ainda estou magoado. E Emmanuel falou para ele, não é o meu jugo, é o jugo do Cristo. O que Emmanuel quis dizer para Chico nessa hora? O que a pessoa tinha feito com o cachorro não era mais problema do Chico. Era problema da justiça divina. E que Chico procurasse a pessoa para resolver aquela pendência. Visse algo que ela estava precisando muito e doasse aquilo para ela. Desse um jeito de doar para ela. Chico procurou a pessoa e a pessoa precisava de uma máquina de costura. Que na época era um objeto caro. Chico, com pouco salário, tem até uma brincadeira que fala que Chico parcelou a máquina em 4 reencarnações. E ele foi lá, fez o financiamento e deu a máquina de presente a essa senhora, essa pessoa. E essa pessoa ficou tão feliz, tão contente, que era uma necessidade que ela tinha, que naquele momento irradiou uma luz do peito daquela senhora, de gratidão, que foi lá e levou aquela mancha escura que estava no peito do Chico. Então, olha como é interessante isso também. A questão da nossa preocupação com o que o outro nos fez. Isso a gente vive a todo momento, dentro da família, dentro do trabalho, né? Na sociedade. Às vezes a gente esquece o que é mais simples e mais leve, mais suave, como diz, né, o jugo de Jesus, e nos apegamos naquilo que é mais pesado, mais pensativo, mais doloroso, que é a falta do perdão, que é a falta do amor e da caridade. Né? E olha só, dentro dessa colocação que eu fiz aqui agora há pouco, com relação ao tema da promessa do Cristo Consolador, Jesus falou que ia nos mandar um Consolador. Ele não falou que ia nos mandar uma religião. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós, eu já fiz muito isso, tentei resolver os meus problemas através da religião. E vou falar aqui, dividir com vocês que foi uma frustração para mim. Porque a religião não é que eu sou contra a religião, não é isso. A religião, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um caminho para ser seguido, para ser trilhado. Só
Só que você precisa descobrir dentro de você aquilo que é essencial no bem. Porque se eu não descobrir isso, se eu não vasculhar dentro de mim, descobrir o que realmente, qual é a minha essência, a essência verdadeira, de nada a religião vai adiantar. Eu vou continuar vindo no centro, eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar indo no culto, e vou continuar o mesmo medíocre de sempre. Por quê? Porque aqui dentro é fácil praticar a caridade. Aqui dentro é fácil praticar o amor. E lá fora? No ônibus lotado, quando alguém pisa no seu pé? Dentro da sua casa, como um familiar difícil? No seu trabalho, com um chefe insuportável? Então, enquanto eu não descobrir essa essência do bem dentro de mim, a religião ela não vai passar de um refúgio. Algo para aliviar, mas que na hora que eu saio da porta para fora, eu estou do mesmo jeito. Por que eu falo isso? Olha só. Madre Teresa de Calcutá, católica. Madre Teresa de Calcutá, católica. A essência da bondade. Ela descobriu a essência da bondade. De praticar o bem aonde ela estivesse. De fazer o bem aonde ela estivesse. Mahatma Gandhi, hindu. Mahatma Gandhi libertou ou trabalhou para a libertação da Índia do jugo britânico, sem dar um tiro, sem levantar uma arma. A essência da bondade. Ele descobriu dentro dele a essência da paz. Então, é interessante isso, que religião, ela está mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É o amor que eu tenho, é a bondade que eu tenho, a caridade que eu tenho, independente de qualquer dogma, de qualquer doutrina, de qualquer culto religioso. O autoconhecimento das nossas mazelas, para que a gente trabalhe isso com afinco, o afinco de melhorar. Lembra que eu falei que ninguém aqui vai conseguir fazer o 100% do Evangelho durante o dia, durante a sua vida? Não vai conseguir. Uma hora ou outra nós vamos falhar. Mas quando eu conheço as minhas mazelas, os meus medos, as minhas angústias, as minhas aflições, e eu tenho coragem de enfrentá-las, de reconhecê-las e de tratá-las com base no Evangelho, eu vou aumentando esse percentual. De espírito em progresso que somos. Uma outra coisa interessantíssima. Achar que vamos crescer sem o outro. Lei do engano. O outro é fator de crescimento. E por mais difícil que ele seja, quanto mais difícil ele seja, maior é o degrau que ele vai te dar. Ninguém cresce, ninguém evolui sozinho. Lei do engano. Eu trouxe duas frases do Dr. Inácio, que é um espírito que trabalha aqui na casa conosco, de quarta-feira, nos trabalhos de termos de quarta, que fala o seguinte: mais de 2000 anos se passaram
carne. E, infelizmente, ainda não aprendemos que, em essência, religião é interioridade. Aquilo que eu acabei de falar. Né? Primeiro é o que eu sou por dentro. É o que eu tenho para doar. Pode ser pouco, pode parecer pouco, mas é o início. Né? E a outra frase, é o que eu acabei de comentar aqui também. O homem que já consegue se identificar com suas mazelas está em situação menos perigosa do que aquele que apenas se identifica com as suas virtudes. Porque quando eu só me identifico com as minhas virtudes, eu acho que eu atingi a perfeição. Outro lê do engano. Não é verdade? Esqueço de tudo que eu tenho para corrigir e fico me vangloriando daquilo que eu já conquistei. Daquilo que eu já adquiri. E a reforma íntima, ela é diária, ela é constante, ela é essencial para aquele que quer progredir. É claro. A gente fala aqui, né, como fala no Evangelho, que essa consciência do futuro, da vida futura, da vida depois da carne, ela nos traz conforto, ela nos traz alívio, né? Para que a gente possa passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, com um pouco menos de culpa, com um pouco menos de medo, de angústia, sei lá. Né? E uma coisa interessante também é a gente identificar o que é desta vida e o que é de vidas passadas. Né? O que a gente hoje, muita gente assim no Espiritismo, acha que tudo é da reencarnação passada, são de vidas passadas, são coisas que eu cometi lá atrás. Mas não, tem coisas que são desta encarnação. São coisas que precisamos corrigir desta vida, não de outras. Né? Como também existem de outras, para aqueles que acreditam, existem aquelas de outras. Né? Porque se a gente parar para pensar, se existisse só uma encarnação, só uma vida, que Deus seria esse que traz uma criança saudável para uma vida só e uma criança deficiente? Aonde está a justiça divina nessa situação? Se nós tivéssemos uma única vida. Tem gente que não acredita em débitos pretéritos, né? Débitos do passado. Deve acreditar nisso rapidinho, é só fazer uma viagemzinha rápida pela história da humanidade. A gente não precisa ir muito longe. Né? Vamos ali na época da Inquisição. A gente colocava a gente na fogueira. Por pensar diferente de nós. A época das cruzadas. Matávamos em nome da fé. O nazismo. Matávamos porque achávamos superiores aos outros. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pelo poder. E isso fica tudo impune na justiça divina? Ninguém paga nada? Ninguém deve nada? Porque tem gente que acredita que na época da Inquisição, ele não colocava ninguém na fogueira. Ele era o colocado na fogueira. Ele era o bonzinho da história? Não, se ele estava sendo colocado na fogueira, alguma coisa também ele devia de outras. Então, assim, na história da humanidade, hoje, até hoje, né? 2000 e tantos anos depois,
nós ainda jogamos bomba no quintal do outro. Aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, que não me deixa mentir. Então nós somos os bonzinhos que não temos dívidas, que não temos algo para melhorar? É uma reflexão que temos que fazer. Sempre. A autoanálise de sempre do que eu posso melhorar, do que eu posso fazer diferente, do que eu posso fazer melhor. E voltando à questão do jugo, né, que a lei, tomemos cuidado quando estamos usando da nossa lei para com o outro. Isso acontece muito no meio familiar, né? Dentro da nossa casa, que é o nosso principal meio de evolução, ali no seio da família, onde eu quero impor a minha vontade para minha esposa, para o meu filho, para o meu marido. Então eu estou querendo que eles vivam sob o meu jugo. E é perigoso isso, não é? Quando eu falo para o meu filho assim, meu filho quer ser mecânico. Não, filho meu não vai ser mecânico. Imagina, filho meu mecânico. Filho meu tem que ser médico, tem que ser um advogado. Ele está sobre o seu jugo, sobre a sua lei. Quando, na verdade, deveríamos falar assim, se ele quer ser mecânico, que ele seja o melhor mecânico. Que ele seja um dos bons. Isso acontece com frequência. Às vezes, sem a gente nem perceber. Estamos impondo a nossa vontade, o nosso jugo, faltando com aquilo que Jesus fala da suavidade e da leveza, que é o amor e a caridade. A gente precisa estar muito vigilante, muito atento a tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente se acomoda. Ah, não vou fazer hoje, mas eu faço amanhã. Ah, não vou fazer amanhã, mas eu faço depois de amanhã. E aí o tempo está passando. A vida está passando. E você está deixando de fazer. Porque o tempo que você perdeu, ele não volta mais. E o que é engraçado é algo ao meu favor. É algo que vai me tirar da condição que eu estou hoje. Da condição depressiva, da condição do vício, da condição da maledicência, da condição do orgulho, do egoísmo. O Evangelho de Jesus, ele é norma de conduta moral da humanidade. De todos nós. Né? E uma coisa também interessante de ficar atento e prestar atenção é como eu estou enxergando isso. Como eu estou usando desse código de conduta. Eu estou usando em mim, eu estou usando no outro. Porque o outro, como a palavra mesmo diz, é o outro. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo, mais ninguém. Mais ninguém. Uma coisa que a gente pode fazer é um bom exemplo, né? Porque, como diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava. Podia. Mas
O meu exemplo, ele pode inspirar alguém, sem que eu precise ficar buzinando na orelha do meu irmão, que ele tem que ser assim, assim, assado. Ele pode nos trazer o bom exemplo. A palavra, ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, se a gente já se acha trabalhador do Cristo, um discípulo do Evangelho, a gente tem que fazer, ou tentar, se aproximar o mais próximo daquilo que o Mestre ensinou. Nesse capítulo, no item 2, ele fala que a única coisa imposta é o amor e a caridade. Eu não gosto da palavra imposta. Parece que é algo que é obrigado a fazer. Eu gosto da palavra proposta. Jesus propõe, ele não impõe. Ele nos propõe o amor e a caridade. É fazer, você faz. Uma proposta. Não é uma obrigação. Porque você já sabe o que tem que fazer. Né? Do Evangelho já tem mais de 2023 anos aí. Do advento do Espiritismo, já estamos chegando a 160 anos. O ano que vem completa 160 anos. Aonde o Espiritismo veio e tirou vários véus. Descortinou aí um monte de coisa que a gente tinha como dúvida, pelo menos para mim, tá? Eu falo, porque eu sempre fui muito questionador. Vim de família católica, e uma outra parte protestante. Durante certo tempo, fui obrigado a ir na igreja católica, fui obrigado a ir na igreja protestante, mas aquilo não me respondia os meus questionamentos internos. E eu fui buscar algo, fui buscar respostas que me dessem algo que eu pudesse me agarrar, trabalhar naquilo para que eu me sentisse melhor como ser humano. Como eu falei, é um processo bem longo, né? bem difícil, né? Porque reformar, mexer no lixo, reforma íntima, mexer naquilo que já está acumuladinho dentro das nossas cestinhas, é difícil. Porque eu saio da minha zona de conforto quando eu faço isso. Eu já estou acostumado. E aquilo que falou na mensagem do Dr. Inácio, estou acostumado já com as minhas mazelas. Não vou mexer. Deixa o jeito que está. Quando ele fala que está em situação menos perigosa, aquele que tem a coragem de mexer. Porque é aquele que deixa dentro da sacolinha ali. E vai apodrecendo, pode virar um câncer. Né? Pode virar uma coisa pior aí, que a ciência já explica isso hoje. Né? A gente somatiza, uma hora isso vem para o corpo físico, vem em forma de uma doença, vem em forma de uma depressão, uma angústia, sei lá. Mas a gente precisa ter coragem de mexer. Precisa ter medo, né? Acho que se a gente já conhece um pouco de Jesus, ele sempre falou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria ele. Olha só, nós estamos hoje em maior número aqui, de encarnados e muito maior de desencarnados. Né? E se ele está comigo, se ele está me dando força, o que eu tenho que temer? Nada. Acho que não existe amparo maior. Né? E outra coisa, assim, também, para fechar esse tema aqui, hoje, né, esse é um tema extenso, que a gente pode ficar falando horas e horas aqui, e a gente não vai acabar. Jesus, sempre que ele foi testado ou colocado à prova, digamos assim, ele agiu com muita empatia. Várias passagens, né?
Uma que eu me lembro agora é a passagem da mulher adúltera, que é pega em adultério e tem um monte de homens com pedras nas mãos e falam para Jesus que a lei mandava apedrejar. O que ele mandaria fazer? Aí ele propõe que entremos dentro de nós mesmos e reflitamos. Ele fala assim: quem não tiver pecados ou quem não tiver erros, que atire a primeira pedra. O que ele fez nesse momento? Uma proposta que eu entrasse dentro de mim e visse se o jugo que eu estava usando ali na hora, era realmente algo que deveria usar. Nenhum atirou a pedra, jogaram as pedras no chão e saíram de cabeça baixa, porque identificaram dentro de si muitas coisas que precisavam ser corrigidas. Na verdade, e a mulher vendo a cena, vira para ele e fala o que ela tem que fazer dali em diante. E ele, com muita empatia, ele fala: vai e não peques mais, ou vai e não cometa mais o mesmo erro. Ele propõe, ele não impõe. É uma proposta. Porque sabe da nossa condição de espíritos em evolução. Sabe que podemos falhar. Podemos cometer o mesmo erro de novo. Então ele não impõe, ele propõe. Então que quando formos procurados por alguém que venha desabafar, que venha falar conosco, que venha pedir algum tipo de ajuda, que seja, tenhamos a mesma empatia de que Jesus. De não nos acharmos melhor do que aquela criatura, porque comete um determinado tipo de erro que você acredita não cometer mais hoje. Esse é um tema muito complexo, como eu falei, é um tema para uma análise profunda. O Evangelho é tão fantástico que cada vez que você lê ele, você tem novas respostas. Vem para você novas respostas. É um livro, como se fala, um livro de cabeceira. Tem que ser lido todo dia. Mais do que lido, exercitado. E tudo aquilo que você aprende no Evangelho, uma hora vai ser colocado à prova se você realmente aprendeu. Se você realmente colocou aquilo dentro de você para a prática diária. E tomemos cuidado, para finalizar, tomemos muito cuidado com o jugo que temos conosco mesmo. Porque a água que afunda o navio não é a água de fora, não é a água externa, é a água interior, que entra, pesa e leva para baixo. Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro hoje, dentro da gente. Eu acredito que todos que vêm aqui, nessa casa, vêm em busca de algum conforto, de algum alívio, né? De uma palavra, de um farol, como se fosse um farol, de um norte, para tratar melhor esses julgos que a gente tem diariamente na nossa vida. Então fiquemos atentos. Vou repetir. A água que afunda o navio não é a água de fora, não é aquilo que está fora, é aquilo que está dentro, é a água que está dentro, é aquilo que pesa em você, é aquilo que te faz mal, né? E
mágoa, exatamente. Então, gente, assim, essa é o papo. Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. A gente está aqui para dialogar, eu falei bastante. A gente está aqui para trocar ideias. Se alguém quiser falar alguma coisa, se sinta à vontade. Eu quero agradecer vocês aí pela paciência, por me prestar aí o ouvido de vocês e dizer que eu sou o primeiro beneficiado, porque os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Então, eu procuro aplicar primeiro em mim, né? E não no outro, porque o outro é o outro e você é você. E tem mais uma coisinha, uma frase de Joana de Ângeles, que fala que nunca foi sobre o outro. Quando a gente desencarnar, a gente vai perceber que nunca foi sobre o outro. É sempre sobre você. Então, cuidem-se. Muita paz a todos.